Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que irá fazer o concurso da Polícia Federal. Vocês sabem que o CESP, a banca que organiza, pediu muitas coisas, um edital complexo, um edital extremamente complexo. Nós vamos resolver aqui, eu não digo uma questão por dia, mas teremos muitas questões resolvidas aqui ao longo desses dias todos até a véspera da sua prova. Eu trouxe uma especial, bem aquilo que a banca pede. Então dá uma olhada aqui na pedra 3210. Uma instituição de ensino superior usa o sistema operacional Microsoft Windows e planeja substituí-lo por uma distribuição do sistema operacional Linux. Visando mitigar a resistência por parte dos usuários, inicialmente as estações serão instaladas em modo Dual Boot. Sobre o que a utilização do modo Dual Boot permite ao usuário, pode-se afirmar que ela permite instalar e usar simultaneamente os dois sistemas operacionais no mesmo computador. Isto é verdade ou é mentira? Então, veja bem o que a banca propôs. Os computadores lá na instituição usavam Microsoft Windows. A proposta era migrar para uma distribuição Linux. Veja que a banca já foi inteligente o suficiente para não chamar simplesmente de Linux, chamar de distribuição. Nós sabemos que distribuição são aqueles nomes que os fabricantes, que pegam o núcleo chamado kernel e pegam, põem ou tiram programas, chamam de customização. Então esses nomes Ubuntu, Red Hat, Mandriva, Debian, são todas customizações, ou seja, distribuições. A pergunta é, eles querem, a sugestão é que as máquinas, num primeiro momento, estejam em Dual Boot. E daí a banca afirma que o fato de estar em Dual Boot permite a instalação e uso simultâneo dos dois sistemas. Verdade ou mentira? Isto é mentira. A expressão Dual Boot implica na instalação de um software chamado Grub. Antigamente era o Lilo que fazia isso. Lilo. Não é mais porque não é mais mantido. Chama-se Grub, chama-se gerenciador de boot. Quando você tem mais de um sistema operacional instalado na mesma máquina, lembrando, não pode estar no mesmo HD, sim, não na mesma partição, não se esqueça. Teremos uma partição para o Windows e uma partição para o Linux, certo? Quando eu tenho mais de um sistema na máquina, o Grub permite que eu escolha o que eu quero fazer. Por exemplo, você instalou o Ubuntu, que é uma distribuição. Na hora que você instala o Grub, que é a última pergunta que a instalação do Ubuntu faz, ele cria lá no sistema chamado MBR, Master Boot Record, do seu HD, várias entradas, uma para cada sistema que ele encontrou. Então, se ele instalou o Ubuntu será o primeiro. Daí ele coloca um Ubuntu em modo recovery. Para nós não faz muita diferença, então faz de conta que não tem isso. Daí tem um teste de memória. Para nós também não interessa. O que interessa é que ele tinha o Windows na máquina, ele vai colocar o Windows aqui também. Então, o gerenciador de boot permite o tal do Dual Boot. Você escolhe qual sistema usar. Veja, escolhe qual sistema usar. E não irá usá-los ao mesmo tempo. Embora isso seja possível através de máquinas virtuais, não foi a pergunta da banca. A banca refere-se justamente a Dual Boot. Então eu tenho mais de um boot, nesse caso Dual. Eu posso ter Triple, Quadruple e assim por diante. Então, como a banca perguntou em Dual Boot, eu tenho dois sistemas e eu posso selecionar um de cada vez. Portanto, questão errada. Certo para todos isso? Então, você terá aí ao longo de alguns dias, vários dias até o dia da sua prova, questões resolvidas no padrão CESP, que é o padrão da sua banca. Tem dúvida? Entre em contato pela página, pelo Facebook, dê um like, dá uma curtida, qualquer coisa, qualquer dúvida, mande e-mail, certo? Uma questão por dia, não todos os dias, porque eu dou aula em muitos lugares, mas não se preocupe com isso. Tem dúvida? Tem sugestão de questão? Pergunte, entre em contato. Grande abraço! Não deixe de estudar, é difícil? Não é não. Se você não estudar, fica mais difícil ainda. Tem dúvida? Escreva. Por enquanto eu vou, mas eu volto. Grande abraço. Fui!